E aí pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um podcast Corretor em Foco. Temos com a presença do grande ilustre Dr. André, empresário Joel. Já fui funcionário dele, já fui gerente dele. Hoje é uma honra estar entrevistando um grande empresário, um exemplo para o nosso litoral, uma das grandes marcas, uma das grandes empresas aqui no nosso litoral. E o André, né? O André deu treinamento para nós na época que eu e Joel trabalhávamos juntos. E hoje ele é mentor, né? Palestrante e está com uma carreira bem forte, bem conhecida pelo Brasil. Gostaria que o André, primeiramente, falasse um pouco de onde veio, seu nome, tudo, e falar um pouquinho dele e após o nosso querido amigo Joel. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo, né? Quem vai nos assistir, dependendo da hora. Mas é uma honra estar aqui com você, Marcos. Nós temos uma história muito bacana, fizemos muita coisa juntos, né? Construímos muitas coisas juntos. Inclusive a marca da minha empresa foi tudo... E o reflexo disso tudo, ele acaba acontecendo de uma maneira muito, muito interessante, né? Porque na verdade eu nunca imaginei me tornar mentor, né? Não foi uma coisa planejada. Eu não fiz um planejamento para chegar hoje aqui e me posicionar como mentor. Mas tudo começou a sinalizar lá atrás, né, que as coisas elas tinham uma certa tendência. Acho que eu gosto muito de como fala o professor Clóvis Barros Filho, né, que a gente tem que encontrar o nosso daimon, né, que é o nosso propósito, que é aquilo que nos faz feliz, que nos faz vibrar. E realmente tinham algumas coisas que aconteciam ali durante esse processo que eu comecei lá atrás, dando suporte, auxiliando em alguns eventos, auxiliando a Casa Líder, o Joel e o Dudu na época lá em 2008, lançando campanha de vendas, né? Uma campanha que nós lançamos lá no hotel, lançamos na imobiliária e comemoramos ela no Hotel Araçá lá, que foi uma das maiores, se não a maior, para mim, uma das maiores vendas que houve de todas as imobiliárias aqui do litoral, foi em 2008, fevereiro de 2008, né? Foi realmente muito, muito forte. Então sempre as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, né? E essa contribuição, esse crescimento, esse processo de ter montado uma empresa também, produzindo alguns palestrantes e alguns grandes nomes do mercado brasileiro, não só do mercado imobiliário, acho que me fez abrir bastante essa visão, aprender muito com eles, né, e com vocês, obviamente, né. Eu tive a grata satisfação de começar no mercado de Capão da Canoa e Xangri-Lá, né, e para quem não sabe, nós temos um mercado muito pujante, um mercado que formou grandes profissionais e ainda forma grandes profissionais, né? Vocês são obra disso, né? Do Dilceu, do Lindomar, do Paulo Garcia, do quem mais que a gente pode falar aqui, do Bill Kidd, né? O Bill Kidd é uma lenda também, né? Ele é um cara muito bacana aí para trazer para falar aqui. Falecido Satiro Rocha, não sei se é. O Satiro Rocha, exatamente. Desculpa se eu estou cometendo um H. Exatamente. Então, precursor do nosso mercado. E outros nomes que a gente poderia ficar falando aqui, mas foram todos profissionais que criaram esse mercado. Então, diante desse contexto de estar inserido no mercado imobiliário, eu que comecei não só no mercado imobiliário, mas atendendo todos os segmentos. Depois eu fui percebendo que havia aí uma certa tendência a trabalhar mais dentro do mercado imobiliário. E de 2018 para cá é que eu comecei a nichar, focar mais no mercado imobiliário. E aí as coisas parecem que realmente pegaram uma outra proporção, né? Mas essa construção ela já vem de longos anos aí. Eu poderia dizer assim, do ano de 2003 para cá é que ela realmente começou a acontecer com mais força para chegar nesse momento onde eu me encontro hoje. Agora nosso querido amigo Joel. Marco, obrigado pelo convite, estar aqui contigo, né? Relembrando grandes negócios, grandes situações juntos, né? André, nosso parceirão, tem me incentivado a se mostrar um pouquinho mais, a ir para o microfone. A ir para o microfone, né? Contar as histórias, né? Coisas boas, coisas mais ou menos, mas tudo é história e tudo faz com que a gente evolua. Isso, só aproveitando, Joel, uma coisa muito bacana assim, que eu queria comentar.
Domingo agora, deu uma reportagem no Globo Esporte sobre um nadador brasileiro que ele foi medalha de bronze na última Olimpíada, né? E ele já tinha tentado em 2 Olimpíadas anteriores. Foi o Fratos, eu acho. Fratos, esse cara aí. Não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Fratos. Fratos, exatamente. E aí ele foi para uma 3ª Olimpíada, que foi a última, né? E conseguiu a medalha de bronze. Só que esse processo todo levou ele à depressão, problemas psicológicos, ele não via mais prazer em mais nada, né? E aí saiu então essa reportagem falando a respeito disso, e para essa Olimpíada onde ele foi bronze, quem acabou se tornando treinadora dele foi a esposa dele. A esposa dele aceitou, né? A esposa dele, na verdade, se prontificou de treinar ele. Então eu vou te treinar, né? Porque ele estava em dúvida, questionamento e tal. E aí ele foi medalha de bronze. E quando ele foi medalha de bronze, parece que tudo que ele tinha para conquistar se encerrava ali. E ele entrou nesse processo, então, psicológico e tal. E a esposa dele falou uma frase muito interessante. Ela disse assim, não é a medalha. Eu não fui treinar meu marido para que ele ganhasse a medalha. Eu fui treinar meu marido para que eu não perdesse o meu marido, porque eu estava perdendo ele. Então eu precisava ajudar ele nesse processo para que ele não se perdesse. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, de carreira, né, a gente olha para a carreira do Marcos Júlio, nossa, Marcos Júlio, pô, legal, tem meu imobiliário aqui, bacana e tal. Quantos perrengues ele já passou, né? Quantos angu ele teve que comer para chegar até aqui? E tu não é diferente disso, né? Só que o Joel, né, tô até contando a história dele, o Joel ele tem uma história muito bacana, porque assim, ele veio do nada, ele construiu uma história, ele chegou no topo, ele caiu e ele levantou de novo. Então, cara, para mim isso é sucesso. Para mim isso é uma coisa que precisa ser contada, precisa ser compartilhada. Porque essa gurizada nova que está vindo aí, Marcos, eles não têm noção do que espera eles, entende? Então assim, não vender é ruim, né? Vender e não saber administrar e não ter estrutura para esse dinheiro todo que vem, também pode ser desafiador, né? Então essa história aí, esse cara tem uma história que, já falei para ele, tem que virar livro esse negócio. Inclusive, uma hora a gente dá o pontapé inicial. Deixa eu nem deixar ele falar, vou falar uma... Tá bom, vocês estão falando por mim. Estou falando por ti. Eu não sei se eu vou conseguir falar, Joel, porque é difícil. Tu me deu oportunidade para entrar no ramo imobiliário. Sim, acreditou, deu abertura. Na época eu precisava muito trabalhar, eu era pai solteiro de 2 filhos, precisava muito trabalhar. E eu pedi emprego na Casa Líder, uma casa que os corretores faziam fila para entrar. Sim, era concorrido, não tinha como entrar. E o Joel, na segunda entrevista, ele disse, cara, eu posso te colocar na locação, mas eu não abri ainda as portas da locação. E o Joel acreditou em mim e me botou na loja com uma mesa. A loja estava fechada de Xangri-Lá. Era só uma mesa, um caderno e um telefone. E foi ali que começou a minha história dentro da Casa Líder. Então, graças a ele, que ele me deu a oportunidade e que hoje eu estou aqui. Exato. Então, se não fosse ele, e como ele deve ter ajudado muitos, sim, entendeu? Então, te agradeço de coração, porque eu nem sei se sabia disso. Vários. Não lembrava bem, assim, foi na lojinha do lado ali, da onde está a Líder Aluguéis hoje, né? Isso mesmo. Agora a palavra é sua. Mas enfim, é bom a gente conversar, relembrar, né? Porque, cara, isso... vai esquecendo, né? Vai se perdendo essas coisas. Mas são tantas coisas boas, né? Só muito mais coisa boa do que ruim, porque até o ruim, eu venho num processo de amadurecimento, assim, que o que eu considero que já foi ruim para mim, eu não considero mais, assim, foi ruim, mas tu acha que isso ainda é ruim? Não. Foi ruim naquele momento, pontualmente, aquilo me transformou de uma forma que eu sou uma pessoa melhor hoje, então não foi ruim, foi só uma vírgula na minha vida para um aprendizado, e dali para frente toquei de outra forma. Hoje eu sou muito melhor pessoa, sou melhor pai, sou melhor marido,
sou melhor administrador e amigo dos meus corretores do que eu já fui um dia. De quando eu ganhei muito mais do que eu ganho hoje. Né? Porque, cara, eu consigo ouvir as pessoas entender quando eles vêm reclamar para mim de alguma coisa ou se queixar de uma situação que está difícil para eles. Eu entendo o lado deles. Eu não vou recriminar um corretor meu que vem se queixar do momento ruim de venda e tal. Não, eu entendo ele, tento dar um conselho, tento levantar a moral dele, que ele, cara, já passei por isso. Então é tão bom quando alguém te fala assim, já passei por isso, porque ela realmente sabe se colocar né, no lugar do outro. Né? Então eu sei me colocar no lugar dos meus corretores, que quando eu digo já passei por isso, eu não invento a história. Claro. Eu conto um pedaço da minha história. Né? Então o André vem contar, Joel, estou numa dificuldade, assim, já passei por isso. A minha solução foi de tal forma. Serve para ti, a minha solução tu copia. Se não, tu ajeita, pega um pedaço, mas segue em frente. Não dá para o coitadismo tomar conta, tu baixar a cabeça, culpar o mercado, culpar a cliente, culpar a vida. Não adianta. Tem que levantar e errar, eu penso assim, né, Marcos? Errar, todos nós vamos. Né? O André não erra. O André erra também. Só que você assume a responsabilidade desse erro. Então, para mim, a grande lição que o Joel deixa, que o Joel nos entrega nesse momento, né, que para mim é muito valiosa, é que ele assumiu a responsabilidade de tudo que ele fez, entende? Então, isso para mim não tem preço, isso para mim é uma coisa grandiosa, isso demonstra a pessoa que ele é. E o desafio é realmente a gente entender que vai ter dias bons, vai ter dias ruins, né? Eu estou tão feliz, eu fiz uma venda... Fica tranquilo que isso acaba, né? Pô, eu tô triste, passei um mês sem vender. Fica tranquilo que isso também vai acabar, isso não é para sempre, né? Então as coisas boas e as coisas ruins, elas passam. E a gente precisa ter essa maturidade para poder passar por tudo isso e poder entender que isso é um processo, e esse processo é que vai amadurecendo a gente, deixando a gente muito mais, né, humano, muito mais colega, muito mais líder, né? Você podia falar um pouco do teu início, né? De como é que tu começou no ramo imobiliário? É difícil começar, tem que começar pelo início, obviamente, mas é uma história longa e é difícil de contar sem contar ela muito detalhada, mas eu vou tentar assim, dar uma resumida. Eu fui o primeiro carteiro de Xangri-Lá, né? Eu passei no concurso dos Correios e fui carteiro. Daí, como eu fui o melhor colocado na região, eu pude escolher para onde vinha, e Xangri-Lá estava precisando de carteiro aqui, lotado. Foi a primeira agência, o primeiro carteiro. Isso eu tinha 20 anos, quando eu passei no concurso dos Correios. Fiquei 2 anos nos Correios, coisa de guri, não cumpria muitas regras, ia para treinamento, não ficava, fugia do alojamento, aquela coisa toda lá. Casamento marcado, contando com o saláriozinho do Correio, fui demitido dos Correios, por não cumprir todos os regramentos lá. Eu casava em março, 20 de março de 99, meu casamento, eu fui demitido em janeiro de 99. 2-3 meses antes. Fui trabalhar no material de construção, foi onde eu conheci o Bill Kidley. No material de construção, ele comprava no material, eu fazia os acertos com ele e tal. Ele tinha imobiliária, como sempre teve, a sua casa. Material de construção, o dono ali, que já é falecido hoje, não se deu muito bem e tal, fechou o material de construção. Fiquei sem emprego de novo, né? Trabalhei 2 anos também no material de construção. Fiquei sem emprego de novo. Tive o convite era a imobiliária do Bill, mas o Beto Cabeleira, que é secretário do planejamento, eu acho, de administração. De administração, assim. É secretário ali do Celso, né? Sim. Beto, meu amigão. Me convidou para ser corretor, direto corretor com ele lá. Não tinha o que fazer, tinha uma reservinha da rescisão lá do material de construção e tal. Fui trabalhar com eles, fiquei 2 anos na sua casa. Ali foi o que eu aprendi, porque ali tu era faxineiro, era secretário, fazia o cafezinho, agenciava tudo. Era eu, o Beto e a Suene, esposa dele. Então tu fazia tudo ali. Então foi uma escola forte. O Beto muito organizado sempre, ensinava as deixas ali. O Bill, eu tinha pouco contato com o Bill, porque o Bill ficava muito mais na de Atlântida. Quando ele aparecia ali, a gente conversava um pouco, mas
grande figura, mas a gente não foi ele que não me tinha tanto contato. Não tinha muito contato. E ali acontecia muito assim, a imobiliária Casa da Praia na época bombava de venda. Tinha 90% do mercado ou mais, né, a Casa da Praia. Daí o pessoal, quando eu fazia uma venda ali, meu sonho de consumo, depois que eu assumi que queria ser corretor de verdade pro resto da vida, meu sonho de consumo era trabalhar na Casa da Praia. O que eu fazia? Os consultores amigo meu, Flávio Halp, foi um que me deu uma força nesse sentido. Cara, faz um marketing lá, e o Flávio sempre foi muito amigo do Paulo, até hoje são grandes amigos, né? Faz um marketing lá, diz, ó, o baixinho lá da sua casa tá vendendo bem, tá tirando o coelho da cartola e fazendo negócio. E realmente, né, começou uma sequência de negócio, né? Casa do Renatinho, casa do Alfredo Pérez, terreno na rua e tal. O zelador juntava um dinheiro no verão e ia lá vendia um terreninho. Cara, nisso eu não entrei na mente do Paulo Garcia, mas entrei na mente sem saber, eu soube que entrei na mente do Dudu. O Paulo Garcia saiu para abrir a Paulo Garcia, levou toda a equipe, ficou o Dudu, o Luiz Pilati, que era agenciador, se tornou corretor, o Ederson continuou de agenciador, que está na Suítes hoje, né? Dono da Suítes. Dono da Suítes, e era isso aí, o Ederson continuou agenciador, o Luiz subiu para contar, aí o Alexandre Goldani veio da Antônio Augusto para se juntar à equipe. Aí eu fui convidado e o Dudu lembrou de mim, né? Tu quer ir? Foi na minha casa, talvez com receio de que eu não aceitasse, me levou, vou dar uma volta aí, tava de bermudinha, camiseta, chinelo, me levou na Casa da Praia de Capão, lá nos fundos lá. Cheguei lá, Dilceu Costa, esperando para conversar. Quando eu vi o Dilceu, eu já sabia que era convite. Cara, me derreti chorando. A entrevista toda foi eu chorando na frente dele. Legal. Foi assim, cara, foi uma realização de uma vida. Realização de um sonho. Aquilo ali foi... E no outro dia já estava ali arrumadinho, do jeito que o Dudu exigia, né? Camisa para dentro da calça, cinta, barba feita, era cheio das regras. Era cheio das regras. Eles tinham... E, cara, largaram na nossa mão um presente, que hoje eu falo para os meus corretores, eles não valorizam muito, às vezes, alguns não, né? Tem que ser justo. As listas de clientes de corretores que já saíram. Isso é uma preciosidade. Isso é cliente que está ali à disposição para a gente ligar, é cliente que existe, é quente, se não comprou vai comprar, mas existe, ele está ali, ele foi cadastrado, tem um telefone. E largaram ali dos bambambam que saíram, mas que também já estavam meio aqui, né? Porque já eram os bambambam, Sim. não acreditaram que aquela turma que estava entrando nova dentro da Casa da Praia ia bater de frente com eles. Fosse virar o jogo. E a gente começou a levantar cliente e fechar negócio, cara. Foi uma coisa, assim... Incrível. 6 primeiros meses, já contei num outro podcast, acho que eu já contei essa história, ou pra ti pelo menos eu já contei. 6 primeiros meses de corretor ali, era em torno de 80 mil lá, tô falando em 2003, botava todo mês 80 mil de comissão. Era bruto, né? Bruto. Na época a gente ganhava só 33%, né? Hoje a gente paga, para a maioria dos corretores, paga 50%. E é pouco ainda. E para alguns ainda é pouco. E é pouco. Então foi... Em outubro de 2003, apareceu a proposta para o Dudu, para ele comprar a estrutura da Casa da Praia. Não o nome, né? O nome continuaria com o Dilceu Lindomar e depois ficou só com o Dilceu. Mas a estrutura, banco de clientes, banco de imóveis, o ponto, né? Tudo. Na época, chamaram nós de louco, 200 mil em 2003, para te não ter nada. Porque o forte da imobiliária, teoricamente, era o nome. Era o nome, né? Depois se provou que não era isso, que era o trabalho. Né? Também era o nome, talvez o trabalho nosso com aquele nome nós teríamos dado muito mais do que deu ainda, mas foi suficiente para nós. Perfeito. Então, fechou lá o Dudu, ofereceu pro Dudu, e o Dudu, não sei o que, Dudu, deixa eu estar junto. Cara, e o Dudu entrevistava os corretores para ver se eles não tinham resistência a eu ser dono junto, porque eu era muito competitivo, e realmente eu tinha embates com os corretores ali dentro, né? Porque eu era muito competitivo, eu queria estar sempre ganhando, sempre vendendo mais que os outros. Então o Dudu tinha esse medo, né? O Joel brigava, entre aspas, não brigava nesse sentido, mas né, disputava com os outros colegas, agora ele dono, os caras vão ter resistência, por nada vão sair da imobiliária. E ele foi indo, os caras, não,
cara, pode ir que a gente tá junto e tal. E o Dudu aceitou. O que eu tinha para dar? Eu tinha um apartamento de um dormitório em Capão, que eu tinha ganho do meu pai de casamento, né? Não depois que eu já casei ele me deu, não foi de casamento, foi depois, durante o casamento. E obviamente com a autorização da esposa, né? Olha, porque eu tenho pela minha parte para dar para eles agora esse apartamento aí no... Esqueci o nome do prédio, um prédiozinho bom na CP ali, bem bom, um dormitório com box. Na época eu entreguei por R$42 mil para cobrir parte dos 200 que nós pagamos. Que era 100 a tua parte, a princípio era 100. Depois do verão o Dudu tinha um terreno, mais algum dinheiro, enfim. E cara, chegou isso em outubro. Novembro nós estávamos com uma equipe, daí já tinha juntado o Flávio Olias, a André, a irmã dele tinha vindo também. Né? Daí isso em outubro nós compramos, daí nós já tínhamos comprado a Atlântida, a esquina ali que estava inacabada a obra, que o Flávio, pelas questões dele, não conseguiu ir adiante. A gente comprou também dele o ponto e ele ficou trabalhando conosco. Enquanto a gente não concluía a obra, ele foi trabalhar em Xangri-Lá, tudo estava ali. Em Xangri-Lá nós estávamos uns 10, 12 cabeças já ali. Sabe? Uma turminha grande, para a época era uma equipe grande. No mês de novembro deu 22 vendas de avulso. Isso aí, hoje tu vender 22 vendas é uma barbada porque tem os lançamentos, então o lançamento tu vende em grande quantidade. Mas quem vende? Mas num mês, mas quem vende também não é hoje? todo mundo que vende. Me aponta um que vendeu 22. Então 22 contratos, é quase um contrato por dia, se tu for pegar a média. Da equipe vendeu ali, foi um fantástico. Daí chegou início de dezembro, lançou o Las Dunas. Daí nós vendemos 1/3 do Las Dunas. Então o Casa Líder vendeu 33, 34 lotes ali. Né? O segundo que mais vendeu até foi a equipe do Paulo Garcia. Na faixa de uns 15, eu acho que eles venderam metade do que a gente vendeu. E o verão super produtivo. Chegou março, pagamos tudo que era para a gente previa pagar em 2, 3 anos, a gente pagou tudo. Pagou em março. Chegou em março, pagou tudo. Então começou nisso, né? E depois, claro, abriu muitas portas que a gente vai ganhando experiência, fazendo os negócios grandes, né? E vendemos aquela quadra inteira dentro do Lagos Park, lá no meu primeiro mês de Casa da Praia, em março, quando eu entrei. Então é um negócio de pouco abaixo de R$1 milhão, mas que para a época era um absurdo. Era volumoso. Era 13 lotes dentro do Lagos Park. Tu pega o que é um lote hoje dentro do Lagos Park e multiplica por 13. Então nós estamos falando de uma venda de talvez 13 milhões na proporção, 15 milhões, entendeu? Se pegar os terrenos de meio de 13 a 15. Né? Então lá para aquela época, né? O mercado naquela época ele era diferente, era menos quantidade, era menos corretor, hoje é tudo mais. É mais fácil. Tu disputa com muito mais gente, mas tem muito mais produto também, né? Então, é mais fácil. E muito mais desqualificados do que qualificados, né? Hoje. Naquela época se tinha uma qualificação. Vai entrar nesse assunto. Era poucos, mas qualificados. E um nível de atendimento muito mais sério que tu vê hoje, humanizado, sabe? Muito mais humanizado. O cliente te atendia e te respeitava muito mais. O corretor sempre teve uma fama ruim, assim, mas isso se multiplicou muito nos últimos anos. Fama ruim de alguns, né? Que é picareta, que faz negócio a qualquer custo, que assina qualquer papel, entendeu? Então, isso, que aceita a redução de comissão. Isso foi a grande diferença da Casa da Praia no mercado. A profissionalização da profissão, né, do corretor de imóveis. A Casa da Praia trouxe isso. Trouxe isso, né? Quando lá desbravou, tendo um site do básico, ter uma máquina digital com disquete, que era o último lançamento na época, depois um site, muito anúncio em 0 hora, um escritório de advocacia em tempo integral à disposição dos corretores. Que era o Dr. Longo, né? Dr. Longo, a doutora Grazella lá. Isso foi muito diferente. Imagina para mim que vim uma imobiliária com uma estrutura mega enxuta, que trabalhava sério, mas era um mega enxuto, e ir para lá com tudo isso à disposição. Tu só tem que ligar, oferecer, visitar. Depois que tu faz isso, tá tudo, o teu gerente está à tua disposição, o advogado está à tua disposição, agenciador, não é tu que tem que estar correndo atrás de imóvel, tu monta ali por agenciador aonde tu quer, a região que tu precisa de determinado imóvel, o cara trazia. Até isso, o nível dos agenciadores da época era gente que realmente queria ser corretor. Hoje a dificuldade que a gente tem de ter um agenciador
que queira ser corretor, que não queira só o saláriozinho ali, ajuda de custo e ganhar um agenciamento, é dificílimo de ter. Antes tinha qualidade. O agenciador ele queria ser corretor, então ele tinha um nível idêntico de um corretor. Hoje em dia a gente não consegue isso. Passava pelo processo, né? Ele não podia entrar direto como corretor. Não, tinha que passar como agenciador para aprender o mercado, conhecer os imóveis, né? Os melhores corretores daquela época que eu participei eram os agenciadores, que eles acabavam virando corretores. Eles, quando entravam na profissão de corretores, conheciam o mercado, eles conheciam tudo, eles sabiam do que se tratava. Hoje eu tenho comigo ali, teve muita gente que começou e saiu porque não se doou, assim, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar sábado, domingo, não ter hora para receber ligação e tal, porque querendo ou não a nossa vida é isso. Né? Por mais que a gente tente dosar um pouquinho, eu nos últimos anos tenho dosado um pouco isso, até por uma questão de saúde mental, mas a gente tem muito disso. Quem não tem essa identificação, cai fora. Mas tenho ali corretor, excelente corretor, que está indo muito bem, que era um excelente agenciador. Secretárias, mais de uma, estão se mostrando excelentes corretoras, que eram secretárias boas também, né, que estão indo bem na profissão. Assim. Então tu vê que quem tem uma identificação com a estrutura imobiliária, não necessariamente só agenciador, não, ele se identifica em estar ali trabalhando e se doando para a imobiliária, a chance de ser um bom corretor é muito grande. A maioria dos corretores que veste a camiseta das marcas e das empresas, eles acabam se destacando porque eles conseguem enxergar que quando você investe na empresa, você investe em si mesmo, você está investindo no teu profissionalismo. Tu não está vestindo a camiseta da empresa, tu está investindo em ti. E de qualquer forma tu está investindo no produto, na qualidade da empresa que você está. Então, doe o seu melhor, faça o seu melhor, faça aquele arroz com feijão bem feito, faça o básico e vista a camiseta da empresa. Entendeu? Essa é a fórmula. E é isso que os corretores novos hoje, e não é só aqui em Xangri-Lá, eu acabo palestrando em alguns outros estados aqui, também é a mesma comunicação falha, é a mesma reclamação dos proprietários. Os corretores hoje, os mais novos, eles querem um lead quente, eles querem receber o cliente hoje, mostrar o imóvel amanhã e assinar no outro dia. E não é assim. A gente sabe, né, Joel, que a gente tem que esquentar esse cliente, a gente tem que visitar, a gente tem que formalizar. E o pior ainda, hoje o cliente, ele não nos responde, ele não tem nem o mínimo respeito que antigamente a gente visitava, ele te respondia por e-mail, ele te ligava, hoje ele não atende o telefone muitas vezes, ele responde o WhatsApp quando ele quer, mudou muito. Por um lado, o mercado melhorou bastante, mas por outro lado, o profissionalismo dos corretores diminuiu bastante, não é? Tem quando a gente tem uma equipe numerosa, assim que eu tenho lá, a minha é uma equipe bem grande lá ultimamente, a gente tem vários perfis dentro, né? A gente já foi um motivo de conversa nossa bastante dentro disso. E tem determinados perfis que tipo assim, não seguem a cartilha. Eles te pedem a informação, te pedem a dica, e tu tenta, dentro das tuas possibilidades, que ninguém é perfeito, né? Mas tu tenta ensinar ou dizer, olha, eu faria dessa forma. Não é a verdade absoluta, mas eu faria dessa forma. Tá pedindo a minha opinião, eu faria dessa forma. Mas entra no ouvido e sai no outro. Não tem... Ligou gelado. O gelado ligou. Não tem assim uma... Ele te pede a informação tipo, para confirmar o que ele não quer fazer. Né? Tipo assim, se o Joel falou isso eu não vou fazer. Porque não deve funcionar, porque o fulano também não está fazendo, o ciclano também não está fazendo. Então tu tem essa dificuldade numa equipe numerosa de fazer com que todos andem juntos na mesma direção. Assim. Mas, por incrível que pareça, esses perfis ajudam a confirmar a verdade daqueles que estão indo pelo caminho certo. Então, não está... Eles servem de um exemplo negativo às vezes, mas é um exemplo para validar aquele que está indo pelo caminho certo.
Essa forma é a forma que eu não tenho que fazer. A minha está funcionando e é o que o Joel disse. Esses dias até não vou citar o nome dele aqui, ele me disse assim, eu me lembro de uma reunião que tu me disse, nós estávamos tratando do negócio dele, ele até assinou um negócio ontem, né? Hoje com a assinatura digital, assinou no pleno domingo, né? Ele disse, eu me lembro de uma reunião meses atrás, muitos meses atrás, uma das primeiras que eu participei, ele me disse assim, que tu disse assim, não vem com problema, não vem pedir ajuda depois que tu criou o problema. Ou tu vem pedir ajuda antes para a gente desenvolver uma estratégia juntos, ou não me pede ajuda. Porque tu já sacrificou o teu negócio. Tu já criou um problema. Tu já criou um problema, não tem. Né? Então, claro, obviamente se vem com um problema, sim, e a gente tenta solucionar e sim, tenta ter uma ideia, mas o ideal é que venha antes, desenvolva a ideia junto e depois toque o negócio adiante. Sim. Me diz uma coisa, André, nas palestras que tu tem feito nas tuas mentorias, fala um pouco do teu produto pra gente, porque como o nosso ouvinte, a maioria é corretor, fala um pouco do teu produto, até para esses ouvintes. Então, eu entendo que o meu posicionamento, ele é um posicionamento um pouquinho diferente dos demais, né? Eu costumo dizer que eu não criei nenhum método, né? Porque todo mundo parece que tem que ter criado algum método, né? Um método infalível, um método de 5 passos, de 7 passos, de como fazer o corretor vender 1 milhão em 30 dias, né? Érico Rocha, né? Esses métodos, eles são realmente muito mirabolantes. Mas o que eu entendo, diante de tudo isso que a gente está conversando, é que hoje os negócios, a nossa empresa, ela está muito complexa. Então não é só uma questão de ferramenta de vendas, não é só você implementar um funil de vendas, não é só você botar um CRM para funcionar na tua equipe, dentro da tua estrutura. Não é simples você equalizar 7, 8, 10 pessoas juntas trabalhando no mesmo. Então, a minha grande contribuição é justamente para o empresário ou para o corretor entender de maneira mais rápida, entender de maneira mais didática, mais prática, o momento em que ele está vivendo e diante daquilo que ele quer, o que ele pode fazer, o que ele precisa melhorar para chegar nesse ponto. Então, porque a experiência, o que ela nos faz? Ela faz com que a gente perceba vários vieses. Então, o que o Joel faz com os corretores dele hoje? Né? Um corretor que está começando na profissão, ele vem com uma situação, Joel, já vou te dar um caminho aqui, porque eu já vi isso antes, né? Essa cena eu já vi em algum lugar, algumas vezes. Então, eu vou te dar um caminho. Agora, tu quer seguir, tu segue. Se tu não quer, tá tudo certo. Né? Mas é um caminho que eu estou te dando. Então, o meu trabalho, o meu papel, ele é muito focado nisso, em entender o momento que o Marcos Júlio está vivendo, a vida pessoal, profissional, né? Mas como assim vida pessoal, André? Tu interfere na vida pessoal? Não, eu não interfiro. Mas eu preciso entender o momento em que esse camarada está vivendo da vida pessoal, porque ele pode estar repercutindo certamente na vida profissional. Né? Com certeza. Né? Então, assim, sei lá, vamos lá, um corretor que está ganhando muito dinheiro e que às vezes acha que ter várias namoradas, né, é salutar, é bom para ele, é bacana. Legal, cara, isso te dá um prazer momentâneo, mas vai te trazer um problema futuro. Né? Como assim, cara? Tu está dispersando energia, né? Tu está colocando foco numa coisa, enfim. Então são coisas que a gente tem experiência. Então esse processo de olhar para o momento da carreira do corretor e ajudá-lo a tomar as decisões que ele precisa tomar para tomar o caminho certo. Então, em Juiz de Fora, eu estava com esse cliente lá e a gente conversando, ele e a esposa, então eles são um casal e eles vêm fazendo um trabalho já há 13 anos num condomínio fechado lá de Juiz de Fora. E aí eles cresceram com a equipe, trouxeram mais um para vender em condomínio e mais 2 pessoas para agregar essa equipe. Porém, deram apartamentos para elas trabalharem. E eles não estavam, ele principalmente, não estava tendo energia para
acompanhar, orientar, porque as corretoras estavam trabalhando em apartamentos de, em média, 350, 400 mil. E ele trabalhando em casa de adulto. Cara, não faz sentido você colocar elas nesse nicho, né? Analisando o perfil das duas, elas duas têm um excelente perfil, são duas pessoas com cultura, com estrutura, com capacidade para se desenvolver no mesmo segmento que o teu, que é casas de alto padrão. Então vai ser muito mais fácil para te botar elas embaixo do braço, porque elas vão estar convivendo e vivendo o teu dia a dia, e você vai poder desenvolver duas corretoras no sistema que tu trabalha, ou seja, mercado de alto padrão, casa dentro de condomínio. Não precisava sair do sistema dele de não alto padrão para ensinar ela no apartamento. Exato, que ele não tinha mais paciência, ele não tinha mais... Se junto, já estava dentro daquele segmento de alto padrão mesmo. Perfeito. Então assim, cara, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha percebido isso. É simples? Mas às vezes é uma leitura e outra, né? Quando você dá uma orientação dessas, você tem que entender o que você está dizendo, né? Você não pode dizer simplesmente, eu acho que é isso aqui. Então, olha, pelo contexto todo que dá para se analisar, faz sentido você colocá-las embaixo do braço e trazer elas para o teu... Até porque tinham outros condomínios que ele não era atuante, então elas teriam condições de fazer um trabalho nesse. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes essas pequenas análises, elas são difíceis de quem está inserido enxergar isso, né? Eu trago um sócio para dentro do negócio, né? Eu brinco que às vezes eu derrubo muito negócio, né? O dono da imobiliária diz, vou botar uma outra loja, né? Aonde? Em tal lugar. Mas você tem gerente? Não tenho. Então assim, cara, já começa por aí. Se tu não tem gerente, como é que tu vai querer abrir uma outra loja? Não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá, então você vai gerenciar aqui e lá. Bom, se lá é novo, você vai estar dedicando um tempo enorme para essa nova loja. Você vai abandonar a antiga, que está vendendo, produzindo e colocando dinheiro no teu bolso. O que vai acontecer nessa loja? Vai cair a energia, os corretores vão se sentir abandonados. Então até tu fazer aquela loja virar, tu vai largar essa aqui, tu vai deixar essa baixar. Então assim, tem grande chance desse negócio não dar certo. Aí o cara foi para as contas e tal, cara, acho que tu tem razão, acho que eu vou ficar quietinho aqui. Cara, não faz sentido. Então é uma imobiliária relativamente pequena, que está ganhando dinheiro, vendendo pra caramba, escondidinho. Tu tá querendo ir para vizinhar, fazer concorrência com 4, 5 grandes imobiliárias, grandes players. O que vai acontecer? Esses caras vão vir para cima de ti, velho. Eles vão te enxergar. Tu vai te tornar um concorrente deles, né? Visualmente falando. Então, percebendo isso, ele resolveu tirar o pé do acelerador. Disse, vou ficar por aqui. E hoje, passado quase 8 anos que eu falei isso para ele, se mostrou uma estratégia acertada, né? Então, seguiu com uma única loja. Seguiu com uma única loja, porque assim, Joel, tu sabe muito bem, né? Tu ter uma loja muito bem estruturada, faturando, rentabilizando, já é um desafio. Tu ter 2, desafio dobrado. 3, desafio triplicado. Então assim, ou você tem bons sócios, ou você tem bons gerentes, né? Então talvez você tenha tido um pouco de sorte e também competência para formar 2, 3 gerentes dentro da tua equipe. Opa, ficou pequena a minha estrutura, né? Que não é o teu caso, né? A estrutura do Joel é uma estrutura grande, assim, né? Bem grande. Mas assim, preciso de espaço físico, beleza? Né? Temos N exemplos aqui que, né? Eu não sei precisar o que é o interno, mas externamente a gente percebe a Novo Lar do Pablo, né? É do Pablo, né? É do Pablo. Novo Lar lá de Capão da Canoa. Capão da Canoa nos últimos anos cresceu. Ele tem 3 lojas, né? E aparentemente são 3 lojas vistosas, 3 lojas com boa estrutura, com boa equipe, então assim, deve estar dando tudo certo, né? Tu multiplica, então, que se tu não tem, analisando de fora, né? Para quem já teve, né? Nós tivemos loja em Xangri-Lá, loja em Atlântida. Chegaram a ter 6 lojas, né? Chegamos num momento que a gente teve 2 em Xangri-Lá, 2 em Atlântida, 2 em Capão da Canoa, Gramado, Caxias. Imagina tudo isso. Era eu e o Dudu na época. Né? A gente teve bons gerentes na época, o Marco foi um deles. Né? A gente teve em Atlântida, na Central. Na Central de Atlântida.
teve outros bons corretores que não foram bons gerentes. A gente tentou por ser bom corretor e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nem sempre um bom corretor é um bom gerente e às vezes bons gerentes não são bons corretores, são bons organizadores de equipe e tal e fazem a equipe vender. Então uma coisa não leva a outra, não é uma ciência exata. Mas o que eu vejo? Se tu não tem espaço físico para uma equipe grande, tu tem que dividir mais loja ou não aumenta mais a tua equipe. Ou não aumenta mais a equipe. Né? Agora, nem sempre aumentar a equipe é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Nem sempre. Às vezes a gente faz a conta assim, né, Marcos? Eu tô com 5, tô vendendo, sei lá, 5 milhões. Não sei se é pouco ou é muito, mas 5 milhões. Então se eu botar 10, eu vou vender 10 milhões. Será? Mas o mercado... necessariamente a conta não é assim que funciona. No mercado onde meio kamikaze, onde todo mundo está tirando corretor o tempo todo um do outro, a estratégia de equipe grande ela serve também para a imobiliária se autossustentar. Porque à medida que tu perde alguém, tu tem ali uma reposição, nem sempre à altura, mas que tem uma reposição. Né? Então se tu trabalha com uma equipe só de gigantes de venda, tu fica muito refém desses. Sim. E um desses que faz a cabeça de outro, numa equipe de 5, 6, 7, que 2 bons vendedores vão embora por algum motivo, tu já fica capenga. Então tu precisa ter uma estrutura mais inchada, aonde vai ter sempre os 5 melhores de venda, depois tem até o 10º que vende mais ou menos, e depois até o 15 né, e até o 20 que é de vez em quando. Mas essa estrutura ela precisa existir, porque o que está vendendo uma vez a cada 6 meses hoje, ele vai melhorando, daí tu tem que ter essa sensibilidade que se vai ter futuro ou não, claro. E vai assumindo um posto melhor dentro do perfil de vendas, que permite uma vez que outra tu perder alguém. Né? Eu, graças a Deus, os membros de equipe que eu perdi nos últimos anos, sem depreciar ninguém, eu perdi pessoas que não somavam tanto na equipe, sinceramente falando assim. Os meus puxadores de venda estão comigo e estão fechados comigo, assim. Sempre tu sente verdade, assim, né, onde tu tá, né? Então eu não perdi, assim, mas para esses intermediários que saíram, eu tinha gente à altura para repor em até algum momento melhores, assim. E tem toda uma questão da imobiliária que tu precisa fazer um plantão de vendas, tu tem que ter uma estrutura para satisfazer a necessidade dos empreendedores. Né? Tu tem, hoje a gente tem plantão no Amalfi, tem plantão no Pleno, tem plantão no Amaná, quando teve plantão no Raro, no verão, então tu precisa ter uma estrutura. E daí o cara mais top de vendas, ali, aquele mais antigo, digamos, que está se dando melhor no momento, sem querer qualificar ninguém, mas ele é um pouquinho mais difícil de tu fazer com que ele cumpra algumas regrinhas básicas dentro da empresa. O cara já tem um direito adquirido por tanto tempo que está contigo, pelo desempenho dele, então tu tem que respeitar também a particularidade dele, assim, Joel, eu tenho um filho e tal, no momento que eu não estiver aqui, eu gostaria de estar em casa, não no plantão. Aí tu pega o mais novato, esse precisa aprender mesmo, precisa ter uma fonte de captação extra de cliente, né? Daí tu larga ele no plantão, então tu precisa de uma equipe mais numerosa. Mas eu vejo sentido na equipe, voltando a mais de uma loja, se tu tem uma equipe numerosa para dividir e não tem espaço físico. Se tem espaço físico, montar a equipe para disputar o mesmo mercado não faz sentido. Tu ter despesa dobrada de aluguel, né? Porque geralmente as lojas não são próprias, tem algum que tem, mas tudo bem. Né? Aluguel, mais anúncio, 2 secretárias, 2 ou 3 agenciadores, enfim. Tudo duplicado ou triplicado, dependendo de quem tem 2, 3. Então, eu acho que não justifica. Para quem já teve isso, que nem eu tive, a gente justificou na época porque eram lojas pequenas. Quando a gente centralizou em Atlântida, a gente transformou 3 lojas em uma só naquela loja. Perfeito. Perfeito. Afirmando o que os dois falaram, hoje a Bagé são 11 lojas, né, em 3 estados. E eu não tenho mais interesse de ter a minha marca, o meu nome numa loja. Eu prefiro hoje trabalhar, gerenciar ou ser corretor do que ter o meu próprio nome numa vitrine. Por quê? Porque você acaba sendo escravo daquilo ali. E a nossa profissão de corretor é uma profissão maravilhosa.
Então chega um momento na tua vida que tu só quer colher as coisas boas, né? As coisas boas da profissão, as vendas, os negócios bem-sucedidos. E essa parte até do plantão, a gente tem que deixar pro rapaz que está começando. Eu entendo totalmente isso aí que o Joel está falando, porque a gente já passou por esse processo. E eu, inclusive, falo que não é que a gente saiba mais, não é que eu saiba mais, eu errei mais do que os outros. Então a gente conhece o caminho, a gente sabe o erro, né? Já tomou muita pedrada, né? Isso, a gente já tomou muita pedrada e aí a gente tenta doutrinar ou mostrar o caminho. Nem todos vão aceitar, né, João? Nem todos vão entender. Mas não adianta. Nós corretores a gente tem que ligar, viajar e visitar. E conhecer imóvel, né, João? Porque hoje o corretor ele quer fazer a venda pelo WhatsApp e ele não quer nem conhecer o imóvel, né? Não sei nem se o imóvel, nem o cliente. Processo, mas a gente passa por aqui, né? Conhece por foto, né? Sim. Por fotos ruins, às vezes, porque o proprietário tira lá, é um senhor de idade, tira com o telefone dele lá, que não é um último modelo, uma foto ruim, manda, tanto o corretor quanto o agenciador, ele se baseia pelas fotos que o proprietário mandou, nem vai no imóvel, né? Às vezes quando tem um cliente para mostrar, ele vai conhecer junto com o cliente. Isso, é verdade. E antes eu até estava falando com o André, é importante os corretores entender que o cliente hoje, muitas vezes, ele sabe mais que o corretor. Porque ele vai pegar a informação do André, ele vai pegar a informação do Joel, ele vai pegar a informação do Marcos, e quando ele chega, ele já está atualizado de tudo. Inclusive, quando o IPTU, condomínio, ele está mais atualizado do que o próprio corretor. Então, se esse corretor não se preparar, se o corretor não investir em marketing pessoal, investimento na própria vestida, a maneira de falar, se produzir, investir. Nós aqui na empresa, a gente teve que comprar um carro e ter um carro logo, porque o corretor tem preguiça de botar gasolina no carro e olhar imóvel. Às vezes é preguiça, às vezes é economia, né? Tem uns que estão difíceis, né? Mas o corretor tem que ver que isso é investimento. Investimento. Claro, é investimento na carreira. Mas é legal a estratégia. Em determinado momento eu tive mas não para visita, para fazer um marketing da imobiliária mesmo. 2013. Tinha uma Lamborghini, né? Não, a marca mas daí era de um cliente nosso que a gente patrocinava, né? Foi uma Lamborghini. Não, mas eu tinha um Smart, aquele de 2 lugares, um Mini, né? Não era um Mini, o Mini é o Mini Cooper, é um Smart mesmo, a marca é Smart. Smart Fortwo é o nome do modelo. Que eu adesivei e tal, chamava atenção aquele carrinho. Hoje não é mais novidade, mas na época era novidade, chamava atenção, assim. Mas é legal a estratégia que tu deixa à disposição, só que eu acho que nem tu disse, teve que comprar um carro para botar à disposição. Tu meio que passa o limite daquilo que tu tem que deixar à disposição dos corretores. Eu acho, né? Assim, pode ser que esteja errado. Porque daí, o cara, o mínimo que ele tem que fazer é pegar o carro dele e conhecer o imóvel. Senão ele não é um assalariado da imobiliária, concordo com isso. Mas quando ele vai trabalhar na imobiliária, ele tem certos pré-requisitos que ele tem que seguir. Mas por que eu sou cobrado de chegar às 9 da manhã? Que nem o meu horário ali, o plantonista é 8h30, os outros às 9. Porque é um pré-requisito. Antes, quando tu entrou aqui, que tu fez a entrevista comigo, eu disse, o teu horário, dia de plantão é 8h30, dia normal é 9 horas. Sem ser plantonista, 9 horas. 9 horas. Não é que, não, tu concordou isso, é um acordo de cavalheiros. Perfeito. Então, se tu está descumprindo isso comigo, tu pode não ter palavra para outras coisas. É o princípio de tudo, né? O que eu entendo assim é a palavra da hora é profissionalismo, né? Então, no momento que você encara isso como profissionalismo, você começa a viver a vida do corretor. Você não é passageiro. Vamos lá, o cara entrou no mercado imobiliário, ele não quer fazer plantão, já tem menos chance de se tornar corretor, né? Ele não quer conhecer imóvel, menos chance de se tornar corretor. Ele não quer ligar, menos chance de se tornar corretor. Ele não quer vir na reunião que eu considero sagrada, né? Eu aprendi que reunião de imobiliária é sagrada. Eu marquei uma visita nesse horário. Não vai vender. Não deveria e não vai vender, né? É praga, um gerente meu falou, é praga, tu não vai vender em horário de reunião, porque horário de reunião é horário de reunião. O corretor que não quer investir em capacitação, não quer pagar um curso, uma palestra, um treinamento. Esse cara, ele não está a fim de se profissionalizar.
Logo, a vida dele vai ser curta no mercado imobiliário. Por isso que eu entendo o seguinte, tudo no mercado imobiliário é médio, longo prazo. Não existe nada a curto prazo. Não. Vou montar uma imobiliária. Cara, tu não pode pensar no resultado a curto prazo. É médio, longo prazo. Eu quero atender um cliente. Comecei a atender um cliente hoje. É médio, longo prazo. Tu não vai vender para ele. É raríssimo, como a gente estava falando. Pode acontecer, mas é uma exceção, não é a regra. Exatamente. A regra é médio, longo prazo. Né? É 6 meses, 8, 10, às vezes 12, dependendo do cliente, 24, né? Então assim, é isso que a gente precisa entender. Esse nível de profissionalismo, ele começa a te colocar na consciência de que você tem que entrar como um profissional, ou seja, se você quer resultado de profissional, você tem que se comportar como um profissional. Aí entra a questão da aparência, né, da apresentação visual, você ter uma boa roupa. A gente não está falando aqui roupa de marca, a gente está falando aqui de uma roupa bacana, aquilo que vocês viam lá atrás na casa da praia, né? Não pode chegar aqui sem estar barbeado, não pode. O carro está limpo sexta-feira, tem que estar limpo sexta-feira, o carro tem que estar limpo. Por quê? Porque o cliente vem sexta e sábado, né? E vai que o cliente diga assim, vamos no meu ou vamos no teu, né? Então não precisa ser um carrão, mas que seja apresentável, né? Exato. Então o entendimento disso faz com que esse profissional se coloque num outro nível, né? E aí é aquela história, o cliente ele suporta um corretor de imóveis, se esse corretor não estiver preparado, ele não suporta. Agora, ele entende, ele aceita, ele respeita o profissional do mercado imobiliário, aquele que se apresenta de maneira profissional, né? Eu nunca vi, pelo menos, né, uma história de que, por exemplo, o Dilceu, né, não foi bem recebido, não foi entendido, não foi aceito, não, porque ele sempre se colocava como profissional, né? Então, no momento que você se coloca como profissional, dificilmente você vai ter a rejeição do cliente. O cliente ele tem que estar confortável nas tuas mãos, né? Porque na verdade ele está se entregando para ti. Sim. Exato. Ele chega para adquirir um imóvel contigo, principalmente para uso, mas também para investimento. Ele está se entregando para ti. Uhum. Então tu tem que estar preparado para receber ele com informações precisas, conhecendo o mercado, tendo conhecimento básico de a parte do mercado financeiro, né? De indexadores, né? Conhecimentos gerais, porque se o cara, às vezes tu precisa amaciar um pouco a carne ali, tu precisa conversar com ele sobre outras coisas que não são do negócio, para que o negócio depois se torne mais tranquilo, porque daí ele se solta. Joel, sabe que eu vejo hoje que isso tudo é muito importante, mas para mim hoje, aonde que está pegando? É no emocional, é no controle emocional do corretor. O corretor não tem controle sobre o seu emocional e não consegue controlar o emocional do cliente. Porque o que um cliente com muita informação, como que ele se sente? Ele se sente acelerado, eufórico, né? Eu tenho informação, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Eu tô acelerado, eu tô eufórico. O que o bom profissional tem que fazer? Calma, talvez não seja esse imóvel. Vamos olhar um outro, peraí, não é o momento, não é essa a proposta. Então, se tu não tiver o teu controle emocional, o corretor controlar o emocional, como é que ele vai controlar o emocional do cliente? Né? Então, o que eu vejo assim, até citando uma venda, esse meu cliente lá de Juiz de Fora, ele atendeu a franqueada da Wizard, do Rio de Janeiro, que veio embora para Juiz de Fora. E ela, para comprar em Juiz de Fora, ela tinha que vender a casa dela no Rio. E ela não encontrou nenhum corretor no Rio, numa cidade pequena do Rio, tá? Não é Rio de Janeiro, Rio. É uma cidadezinha do estado do Rio. 3 rios. E ela falou assim, não teve nenhum corretor que pudesse me atender. E você me atendeu muito bem, eu quero que você venda a minha casa lá. Eu disse, como é que eu vou vender a casa dela lá? Enfim, ele fez um vídeo, acabou captando um cliente e ele fechou o negócio da casa dela através de financiamento bancário. E financiamento bancário, ele tem as suas variáveis, né? Não é uma linha reta. Às vezes demora um pouco mais, às vezes uma documentação bate na trave e tal. E o emocional dela já estava assim, esse negócio não vai dar certo.
Por umas 4, 5 vezes ela chamou ele no escritório para dizer, não quero mais vender minha casa lá, não vou mais comprar aqui, né? E ele, calma, tu não é empresária, tu não está acostumada, isso é questão contratual, é banco e tal. Então assim, o que ficou visível para mim ali? Um corretor equilibrado que soube controlar o seu emocional para poder controlar o emocional do cliente. Pelo cliente, 4, 5 vezes ela chamou ele para desfazer o negócio, entende? E as 4, 5 vezes ele conseguiu contornar, conseguiu tranquilizar ela e ela acabou vendendo a casa dela e comprando com eles em Juiz de Fora, né? E hoje é uma das principais fãs desse casal lá, porque realmente eles fizeram um trabalho. Então, tu entende? O corretor ele está muito ansioso, ele está muito agoniado, ele pega o cliente, ele já quer mostrar imóvel, ele não escuta, então é o controle emocional, não entende? Faz uma entrevista bem feita, ele não entende, ele não cria uma sintonia, ele não quer se interessar verdadeiramente pelo cliente. Então obviamente que esse nível de cliente, né, ele exige muito mais, né, porque não é uma venda de 500 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3. Então, se o cara está comprando um imóvel de 2, 3 milhões, que não é a principal moradia, quanto esse cara está acostumado a negociar, né? Eu quero até aproveitar, a Resolve Financiamentos é um dos nossos patrocinadores do podcast e a gente faz todos os financiamentos com ele. E legal. Conhece o serviço da Josi? Nossa, a Josi é minha amigona de infância, inclusive. Olha aí, uma belíssima profissional. Já que está patrocinando, vamos fazer bem o merchan dela aqui. Eu estou com um negócio que eu não posso falar o detalhe aqui. Nós estamos aprovando um financiamento inédito, tudo com ela, tudo indica que vai dar certo. Outros agentes financeiros teoricamente renomados aqui no nosso mercado negaram de cara para nós, isso não sai. Eu desenvolvi uma tese, né, com ela. Eu inicialmente desenvolvi com o meu corretor, e eu passei para ela, disse, não, João, nesse sentido faz aí, sentido. Com banco privado a gente consegue, faz sentido. Cara, nós estamos fazendo uma coisa assim, ó. Que show. Quando nós largar, eu disse para ela, nós vamos fazer uma festa, um case. Um case de sucesso e uma coisa muito diferente está acontecendo por causa do esforço dela. Ela deu um treinamento para a gente e é incrível, a gente entrevistou ela também no podcast, como é diferente, como mudou a maneira de financiar, a maneira de pagar, tudo mudou, né? E a agilidade. Toma lá da cá, velocidade de resposta. Como é o nome da empresa? Resolve Financiamentos. Eu já vou até seguir ela aqui. Resolve Financiamentos. A Josi Barcela. Isso. A gente está chegando no nosso final do podcast aqui. Eu gostaria que o Joel falasse um pouco e deixasse um recado para os corretores que estão iniciando a profissão, porque muitas vezes o corretor não vê que ele tem que investir na profissão, ele tem que pagar o preço, ele tem que ligar até o cliente não atender mais, e muitas vezes mas aquele corretor, ele pode ser um grande profissional, como o Joel me deu a oportunidade de trabalhar na empresa dele e me deu uma lista de telefone e um celular. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Então eu queria que ele deixasse um recado e após tu deixasse também um recado para esses corretores. Um recado para os teus corretores, Marcos, eu vou dizer que se um dia, quando eles ouvirem o nosso podcast aqui, pedir que eles te ouçam, que ouçam as tuas histórias, porque assim como eu conto as minhas, tu conta as tuas de sucesso ou em algum momento algum insucesso, mas dessas histórias que vêm os exemplos positivos, as coisas boas que aconteceram na tua história como corretor de imóveis, como tu se criou, em quem tu acreditou. Tu teve que acreditar em alguém, foi em mim, foi no Eduardo, enfim, foi algum outro corretor da Casa Líder na época. E que eles acreditem em ti, porque o teu exemplo é positivo, é alguém que deu certo, que deu tão certo que quando quis se afastar um pouco da profissão, se afastou, e teve total, digamos, não é vontade, mas quando quis retornar, teve total liberdade para retornar e se reativar no mercado, porque construiu uma história positiva. Sim. Então ninguém consegue sair e voltar do mercado se construiu coisa ruim. Só consegue voltar quem tem uma história boa. Então isso
eu digo para os teus corretores que te observem, que sigam o teu exemplo e que sigam aquilo que tu dá como conselho para eles. Para os demais, como um todo, eu peço que olhem para trás, né, e estudem a história de muitos corretores bons e corretores fantásticos que a gente tem no nosso mercado. Começa lá pelo meu grande mestre lá, o Dilceu Costa, o Lindomar. Pô, cara, apesar de ter sido meu concorrente, Paulo Garcia, um cara com uma história fantástica no mercado, né? Tem que seguir. Hoje a gente tem aí o Eduardo Cruz, né? O Duduzinho, meu ex-sócio, a turma da Algo a Mais, Eliezer, David, Márcio Garcia, Alexandre o Alexandre um pouco mais novo, mas entrou a 1000 por hora no mercado. Então, se inspirem nessas pessoas, né? Em mim, se quiserem tirar alguma coisa boa, se inspirem assim e ver o que fez de certo, como ele age, né? Ele foi o tempo todo, andar bem embarcado no carro, nem sempre. Teve um período aí que eu tive que andar de Uber, não deixei de trabalhar. Fiquei um ano vindo de Uber de Capão para cá, não tinha carro. Né? Cara, estudar os clientes, estudar antes de atender, quando tu tem o nome da pessoa ali, né? Tu tem nome, telefone, tu busca lá hoje nas ferramentas de busca o nome completo dele, com o que ele trabalha, estuda o teu cliente, né? Dá um atendimento mais personalizado, sabendo com quem tu está lidando, né? Puxa um assunto mais genérico com ele, entra na intimidade dele. Esse cara ele pode virar teu amigo e o amigo vira investidor. Né? O cliente que gosta de ti, ele vira teu investidor, ele compra mais de uma vez. Então olha, assim, conselho é olhe para os corretores do mercado que estão na tua volta, que tem história. Não olha, pelo amor de Deus, não olha para aquele que tem uma história momentânea, que foi lá e financiou uma BMW 0 km e está na rua aí porque fez uma venda. Nada contra esses corretores, tem alguns que dão certo, mas a história deles é muito curta para vocês se basear por alguém com uma história curta. Então olhem para aqueles de sucesso e que estão alicerçados, enraizados no mercado. Perfeito, é isso aí. Mercado imobiliário, o meu recado o mercado imobiliário é um mercado relacional, um mercado de pessoas. Então o corretor de imóveis que não se relaciona, que não tem a capacidade ou que não se entusiasma em se relacionar, em participar do grupo da igreja, da sua comunidade, ou de ir num restaurante chique em Porto Alegre, seja qual for o segmento que ele atue, se ele não tem essa intenção de se relacionar, ele vai ter mais dificuldade. Porque o mercado imobiliário ele é relacional. Ou seja, você não difere, você não concorre por produto. Você concorre com o relacionamento do seu colega. Ou seja, vai vender quem tiver melhor relacionamento com o cliente. Vai vender quem construir uma rede de relacionamento e networking muito mais forte. O que eu vejo, né, citando esses exemplos que o Joel citou de alguns corretores de sucesso, de história de sucesso, são todos profissionais muito bem relacionados. O Joel é um cara muito bem relacionado, né? É uma pessoa que tem os seus concorrentes, mas ele se relaciona bem com todas as pessoas, e isso faz com que você crie uma rede muito forte. Então trabalhar com pessoas é entender que nós precisamos ter controle emocional, que nós precisamos estudar muito, sim, psicologia, não para sermos psicólogos, mas para entendermos o comportamento humano, como que as pessoas se comportam, e principalmente levar essa profissão, que é a profissão de corretor de imóveis, como uma profissão, e não como um passatempo ou algo temporário, né? Eu tive a oportunidade 2 ou 3 vezes ao longo da minha jornada de tirar o Cresci e me tornar um corretor de imóveis. Optei em não tirar o Cresci, porque eu entendi que nesse momento eu conflitaria com os meus clientes. Como que eu vou estar dando mentoria numa imobiliária com um corretor, sendo corretor também? Como é que ele vai abrir a informação, a carteira de clientes dele, a estratégia, se eu também sou corretor? Então, isso tem a ver com direcionamento e propósito. Então eu entendi que naquele momento meu propósito era ser mentor e não corretor de imóveis, né? Poderia ter ganho muito mais dinheiro? Poderia, mas como diz o Clóvis Barros Filho, né?
A felicidade, ela é um instante que por si só ela se sustenta. Tu não precisa de mais nada, né? Então, para mim, toda vez que eu estou num cliente, que eu estou fazendo um treinamento, que eu estou ajudando um profissional, que eu estou ajudando um empresário, e de alguma forma eu consigo contribuir, eu entendo, eu vejo, eu percebo que resultou, né, em algo positivo, em alguma mudança, uma transformação que seja impactante ou significativa para esse camarada, para mim isso já valeu a pena, né? Então o que eu ganho é uma consequência daquilo que eu faço. Então é o recado que eu deixo aí para os corretores de imóveis. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a Bagé Negócios Imobiliários, quero agradecer a Resolve Financiamentos, que é a nossa patrocinadora, o Brisas, nosso bairro lá de Osório, do nosso amigo bairro Cidade. Um bairro Cidade, Dudu. Agradeço a todos que ficaram até o final do episódio e foi um prazer a todos que ouviram até agora. Valeu, obrigado. Obrigado, até a próxima.